Pegue a sua Bíblia. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre oração. Abra em 1 Tessalonicenses 5. Muitas das vezes a gente pensa que adorar é simplesmente saber cantar. Não, adorar é estar em todo o tempo com o Senhor. E uma das formas da gente o adorar é orando, é estando com Ele. Quando nós temos um amigo, a gente passa tanto tempo conversando, né? E a hora que a gente esquece, fica ali 2 horas no celular. Quando estamos namorando, a gente tem aquela alegria de estar junto. Mas e o nosso noivo? Quanto tempo nós temos passado com ele? Qual o tempo que nós temos passado com esse noivo? Com esse amigo, o melhor amigo? A Bíblia fala que é amigo mais chegado que irmão. Então ele é o amigo chegado. Ele é aquele amigo que nós temos que aprender como nos achegar a ele. 1 Tessalonicenses 5, nós vamos ler o 16, o 17 e o 18. 16 diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pode sentar. Primeiro, regozijai-vos. Regozijar é estar alegre em todo o tempo com esse Deus, com esse Pai. É fácil quando a gente está no churrasco, quando a gente está com todas as contas pagas, quando a gente está viajando, é fácil. Quando a gente tem uma boa noite de sono, é fácil se alegrar com esse Deus. Mas e quando vêm as tempestades? Aqui ele diz: regozijai-vos sempre. Então, isso quer dizer o quê? Em tudo que tivermos passando, nós devemos nos alegrar. Nós devemos regozijar. E esse versículo, ele vem antes do 17, porque o 17, ele nos manda orar sem cessar. Como que, se nós não estamos felizes, nós não cremos que nós temos esse Deus, essa fé, para crer que Ele pode mover o sobrenatural, como que nós vamos orar? E orar sem cessar. Então, primeiro, nós devemos nos alegrar. Nos alegrar. Nós temos que entender que a provação, o deserto, é para nos fazer crescer. É para nos aproximar desse Deus do milagre. Desse Deus que quer fazer algo. Desse Deus que vai te dar e vai me dar um testemunho enorme nesta causa. Então, a primeira coisa é regozijar, é se alegrar. Por isso que as coisas de Deus para o homem parece loucura. Como que nós vamos nos alegrar em meio a uma tempestade? Somente quem tem Deus. E você tem esse Deus, amém? Segundo, ele diz para orar sem cessar. Esse orar sem cessar não significa que você vai ficar ajoelhada 24 horas por dia. Não, esse orar sem cessar, ele te chama para ter comunhão com ele. Ele te chama para ter intimidade, para ter dependência dele. Dependência desse Pai. Dependência. Pensa numa criança no berço, ela é totalmente dependente dos pais. Se ela suja a fralda, ela não tem como trocar. Ela precisa que os pais vão lá e trocam a fralda. Ela precisa que os pais vão lá e dão uma mamadeira. Elas precisam. É essa dependência que nós temos que ter do Pai. Essa dependência. Que tudo
vai vir dele. Por isso que nós temos que nos alegrar antes, para depois nós orarmos sem cessar. Por quê? Porque eu vou para o trabalho, o meu Deus está indo comigo. Então ali eu posso estar orando em espírito, eu posso estar glorificando em espírito, eu posso estar pedindo Ele para ir comigo, eu posso estar agradecendo, eu posso estar em todo o tempo. Eu posso passar debaixo de uma árvore e ver uma florzinha e eu dar glória a Deus. Eu ver aquela folha caindo e eu dar glória a Deus. Por quê? Porque eu vou estar orando em todo tempo. Eu posso pegar um copo de água, tomar e dar graças. Por quê? Porque eu reconheço que eu tenho o privilégio de tomar água, de poder tomar água. Então, quando diz aqui, orai sem cessar, é orar em todo tempo. Está lavando vasilha, você vai orar. Está mexendo uma massa, você vai orar. Em todo tempo. Nós temos que deixar de lado aquele orar só aqui. Só enquanto manda, só quando chama você para vir para frente. Tem horas que chama para vir para frente, quase que a gente precisa de empurrar. É bom a pessoa orar por você? Sim, mas é bom você ter essa intimidade, essa comunhão, essa dependência com Deus. Então, aqui quando fala isso, orar sem cessar, é isso. É você em todo tempo estar ligado à sala do trono. Prioridade do crente, na vida do crente, tem que ser oração. Tem que ser buscar a Deus em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Mas o que nós buscamos primeiro? Tantas outras coisas. Eu busco primeiro lá no Google para saber qual é o resultado daquele exame. Eu busco lá primeiro para saber isso ou aquilo. Eu ligo para alguém para pedir ajuda. Por que não? Por que não ir até ele? Esse é a primeira coisa que nós temos que fazer. Nós temos que nos ligar em todo o tempo. O inimigo, ele anda ao derredor. Nós estamos aqui agora e ele está lá fora. Ele está lá fora maquinando. Se a gente não tomar cuidado, a nossa mente sai daqui e ela vaga. Ela vaga no que você tem que fazer amanhã, no boleto que você tem que pagar. Ela vai longe. E quando você percebe, você já saiu daqui. Mas o seu corpo físico está sentado nessa cadeira. Por isso que nós temos que entregar em todo o tempo o nosso coração e a nossa mente ao Senhor. Levar cativa essa mente ao Senhor. Porque só assim nós vamos nos tornar mais sensíveis. Eu ouço tantas pessoas falando, tem muito tempo que eu não ouço a voz de Deus. Como que você ouve a voz de Deus? Como que você sabe que tem que ir? Quando a gente tem intimidade. Deus, ele não vai falar, não. Nós temos que ter a palavra. Se você está dentro da palavra, se você orou, se você leu a palavra, aí você vai saber quando é Deus. Então a decisão de buscar esse Deus é minha, é sua. Que dia que você já colocou louvores? Nós cantamos aqui 4 louvores, só 4. Eu não sei quanto tempo que dura, mas eu acho que não é mais de 10 minutos cada um. Então nós tiramos aqui, cantamos 4, fechamos os olhos. Que dia você já fez isso lá na sua casa? Que dia que você colocou lá um louvor e deixou Deus falar com você? E ali em cima daquele louvor você começou a adorar. Você começou a exaltar. Você começou a chamar aquela presença.
A sua casa, ela tem que exalar esse perfume. Porque esse perfume, ele está em você. O bom perfume do Senhor, ele está em nós. Tem pessoas que passam perfume e fica aquele rastro do cheiro. Agora imagine o perfume do Senhor que está em nós. A presença desse Deus que está em nós, ela tem que exalar. Mas nós temos que aprender a orar em todo o tempo. Nós não devemos nos preocupar com o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, o que nós vamos beber, com o dia de amanhã. Não, nós temos que buscar primeiro o reino dele. E as outras coisas serão acrescentadas. Mas sempre nós fazemos isso, gente? Não. Nós nos preocupamos. Tem gente que nem preocupa com o amanhã mais não, já está preocupando é com o início do mês. Enquanto isso, se a gente tem uma pré-ocupação, como que nós vamos ocupar o nosso tempo com o Pai? Se nós já ocupamos. As adversidades vêm? Vêm. Portanto, ele diz aqui no 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Cristo Jesus. Então, em tudo nós vamos dar graças. Mas nós já sorrimos, nós já oramos, o terceiro, aí sim nós vamos dar graças. Eu já fiquei alegre, eu já orei, então quando eu tropeço e machuco o dedão do pé, eu vou agradecer. Senhor, muito obrigado, porque eu tinha um dedão para tropeçar. E ali eu não vou murmurar. Senhor, muito obrigado, porque não me deixou pegar aquele ônibus. Eu sei que o Senhor está comigo e não era para me pegar naquela hora. Isso é que dar graças. Dar graça quando pega o ônibus e chega lá no horário é bom? Sim. Mas dar graça também quando você perde o ônibus. Porque em tudo o Senhor já sabe o que vai acontecer. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Então nós devemos entrar para o nosso quarto, a palavra fala isso. Fechar a porta e buscar a Deus. Mas aqui não significa só quarto, não. É o quarto, é o seu momento com Deus. Às vezes o seu melhor momento vai ser no banheiro, vai ser no terraço, vai ser no fundo do quintal. Onde é o seu momento? Onde é o seu momento? Sabe quando nós vamos encontrar com alguém, nós olhamos o passeio, nós olhamos o que tem lá, a gente planeja. Você tem planejado esse encontro com o seu Deus, com o seu Pai? Você tem planejado como deveria? Ou você tem dedicado ali o finalzinho do segundo tempo, já com sono, já cansado? E aí você diz, receba o melhor da minha adoração. É hipocrisia ou não é? Tem hora a gente cantar isso. O melhor da minha adoração. O melhor do meu tempo, o melhor das minhas palavras. Então nós devemos separar esse tempo. E buscar esse Deus. Mas o inimigo, como eu disse, ele anda ao derredor. Então ele coloca muitas distrações. Para quê? Para que a gente não busque esse Deus. É o trabalho, é a TV, é o telefone, é uns amigos. Tira a nossa atenção. Principalmente nós, dona de casa, sentamos ali para ler ou para orar e a gente lembra. Não, aquele apagador lá da cozinha, ele está precisando de ser limpo. Aí você vai lá limpar o apagador.
e sai dessa presença. Mas se você tivesse no seu horário de trabalho, cumprindo as 8 horas, teria jeito de sair de lá para limpar aquele apagador? Então esse apagador, ele pode esperar um pouco. Então, na hora que o inimigo trouxer essa distração, você vai pensar, está na hora? Ou eu posso ficar aqui mais um pouco? É decisão sua, é decisão minha, é decisão nossa. Em buscar esse Deus em primeiro lugar. E nós temos que colocar metas, nós temos que colocar horários. Eu não sei se vocês já repararam, mas como os dias estão passando rápido. Os dias estão abreviados. Mal começa o ano, nós já estamos quase acabando o mês de setembro. Então, o que você planejou fazer no início do ano, se você pegar o seu projeto de vida, muitas coisas você não conseguiu. Ficou no meio do caminho. Eu me planejei de ler, eu me planejei de orar, eu planejei de ir nos cultos. Se você olhar, ficou falho. Por quê? Porque ele quer nos distrair. Porque ele sabe que se nós nos unirmos, igual nós estávamos aqui, de mãos dadas, e entregando o melhor para Deus, esse melhor vai chegar na sala do trono. E o Senhor vai achar no nosso meio os verdadeiros adoradores. Que o adore verdadeiramente. Que o adore verdadeiramente. Que diz que Ele é santo, que Ele é grande, que Ele é maravilhoso. Ele vai achar uma igreja unida. Mas não é uma igreja chamada tenda, não. Ele vai achar o povo dele. Ele vai achar o povo dele. Então Deus, ele é soberano e ele age através da oração do povo. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo de Deus. Eu lembro quando eu era criança, passava numas praças, eu vi umas pessoas lá orando, eu pensava, esse povo é doido, ficar orando em praça? Hoje quase que a gente não vê. Quase a gente não vê mais isso. A igreja está parando de orar. Nós estamos aí com esse calor, a falta de chuva, nós só vemos pessoas murmurando. Mas não vemos pessoas se juntando e num propósito de oração. Nós não vemos pessoas colocando o celular para despertar às 3 horas da manhã, a hora que for, para estar orando por esse objetivo. Nós não vemos. Cadê a igreja que ora? Cadê o povo de Deus que clama? Cadê o povo de Deus que é os intercessores, que vão abrir a porta para o Senhor poder manifestar a glória dEle? O povo de Deus sou eu e é você. Então hoje Ele está nos chamando para ter essa vida de oração, para ter oração como estilo de vida. Estilo hoje, a gente vai nessas consultoras de moda, elas passam até as cores que a gente tem que usar. Nós estamos buscando estilo de saúde, tudo bem, mas cadê o seu estilo de vida, que é a oração? Com quem você está juntando? Formando 2, formando 3 ou mais, para estar orando e buscando a Deus. Cadê o companheiro de jugo que a Bíblia fala? Cadê o seu companheiro de jugo? Para estar orando com você, para estar ligando na sala do trono.
Igreja, está no tempo da gente se levantar e tomar posição de guerreiros. Ah, nós pegamos as armaduras e nós pegamos e guardamos lá no fundo. E estamos indo para a guerra totalmente despreparados. Mas o inimigo, aquele que queria crucificar ali Jesus e ele morresse, ele ainda é hoje. Só que ele pegou um homem que tinha vida de oração. Ele pegou um homem que tinha vida com Deus. Então aqueles pregos, aquela cruz não pôde parar aquele homem. E nós não podemos ser paradas, porque nós não oramos, nós temos que buscar. Em família, você que tem a sua esposa, o seu marido ali, que tem a mesma fé, ore com ele. Não, mas muitas das vezes nós já chegamos da igreja com pressa, porque nós temos que assistir o resto do Fantástico, nós temos que assistir isso, aquilo. Qual onde você está orando sem cessar? O que você está ocupando a sua mente? Então as outras coisas vão ser acrescentadas, mas nós temos que aprender a buscar a Deus em primeiro lugar. E buscar a Deus em primeiro lugar não é só no domingo, não é só na quarta. É todo tempo. Todo tempo. Deus muda as circunstâncias através da oração. Deus muda a família através da oração. Deus cura através da oração. Deus faz o sobrenatural através da oração. Ele faz. Eu lembro quando minha filha queria fazer odontologia, na PUC nós não tínhamos condições de pagar. E era outra cidade, Itaúna, não sei aonde que era lá. Eu falei, não tem condições de ir para lá. Mas nós vamos orar e vai ter um curso aqui. A primeira turma do Pitágoras, de odontologia, minha filha formou nela. E Deus abriu aquela turma. E eu creio que foi Ele que abriu aquela turma. Eu creio que foi Ele que nos deu condições para pagar cada mensalidade. Eu creio nesse Deus. Ah, mas eu batia na porta. Eu dava glória. Senhor, eu sei que o Senhor já tem a faculdade. Eu já nem pedia, eu só agradecia. Nós temos outros exemplos dentro da própria igreja aqui, que Deus abriu portas. Mas quando nós ligamos na terra, aí que é ligado no céu. Então você que precisa de algo, precisa de um milagre, você precisa ligar na sala do trono. Mateus nos diz que nós não sabemos orar, não sabemos pedir. Os discípulos não sabiam orar, eles pediram ao Senhor para ensiná-los. Nos ensina a orar. E ele colocou aquela oração do Pai Nosso simples, ensinando os discípulos a orar. Mas de tão simples, nós pegamos o Pai Nosso e julgamos no canto. A oração, ela não precisa ser com palavras difíceis, não. A oração é você se derramar. Ele já conhece antes de você falar, ele já sabe o que está dentro de você. Ah, Ivonete, mas se ele já conhece, para que eu tenho que orar? Boa pergunta. Temos que orar para mostrar que nós somos dependentes dele. Dependentes. E que nós vamos sair da nossa zona de conforto e vamos partir para a guerra. E Ele vai suprir. Ele vai suprir. Você tem essa fé?
para crer que se você orar, as coisas vão acontecer? Como eu disse, é fácil a gente orar quando está tudo bem. Então, nesse dia, você só agradece. A oração, ela conecta o altar da terra com a sala do trono. A oração, ela conecta. É como você ter um celular e um computador. Se você não conectar ali, um com o outro, não vai. Não adianta querer fazer alguma coisa. Nós precisamos conectar o que há aqui na terra, lá no trono. E bater, e bater, e bater, e bater. E ele vai trazer. A oração, ela une a fraqueza humana à onipotência divina. Então a oração é para os fracos, viu? A oração é para os fracos. Porque só os fracos vão buscar a Deus. Porque só os fracos são dependentes de Deus. A Bíblia diz que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Porque aí nós buscamos o Deus da força. Então nós precisamos aprender a ligar o que há aqui na terra no céu. Nós precisamos conectar esse Deus. Então a nossa fraqueza na oração é ligada e aí nós nos tornamos fortes. E se nós não orarmos? Nós não vamos ser fortes. As coisas acontecem quando os filhos oram. Quem é pai, mãe aqui sabe daquele filho que fica pedindo sempre as coisas. Compra isso. Não esquece de comprar isso. De novo, compra isso. O dia que você tem o dinheiro, você acaba dando. É ou não é? Porque aquele filho, ele sabe que ele tem um pai. Aquele filho, ele sabe que se ele ligar na terra, será ligado no céu. Então, eu não sei como está o seu relacionamento com esse Deus, mas o que eu quero te mostrar é que você precisa ligar, você precisa começar a ter esse tempo de oração. E eu trabalho com mulheres, eu trabalho com jovens que não têm esse tempo de oração. Que não estão acostumadas a ler Bíblia, que não estão acostumadas a ler livros. Que estão anêmicas espiritualmente. Porque quando nós não alimentamos, nós estamos anêmicos. Quando nós passamos muito tempo sem conversar com esse amigo, vai indo, a gente não sabe nem o que está acontecendo. Eu tenho uma amiga muito chegada, que eu vejo ela muito pouco. Mas quando vê, ela fala tanto que eu saio de lá com a cabeça assim. Porque às vezes a gente passa muitos meses sem se ver e ela quer contar tudo. Não te contei isso, não, deixa eu voltar aqui. Aí ela volta lá 2 meses atrás. Ao ponto que se eu tivesse com ela todo dia, um tempo de 1 hora, 2 horas, eu iria saber de tudo. Então a gente sai para tomar um café, nem o café esfria e ela nem toma. Por quê? Porque ela quer falar tudo o que está acontecendo. E às vezes somos assim com Deus. Aí nós entregamos para Deus uma lista. A gente fica muito tempo sem conversar com Ele. Quando a gente vai conversar, a gente entrega para Ele uma lista. Só de petições. Eu quero isso, quero aquilo outro, tal. Amém. Vira para o canto e dorme. Imagina você ter um amigo que só chega perto de você para te entregar uma lista. Ele quer ser adorado, ele quer ser exaltado. Nós vimos na Bíblia muitas pessoas que oraram. Isaac orou e Deus curou Rebeca da esterilidade.
Quem que Deus usou? Isaac. Ele sabia que Rebeca era estéril? Sim. Ele tinha um filho para Rebeca? Sim. Mas ele usou Isaac. Jacó orou e pediu a Deus, e Deus mudou a vida dele, mudou o nome dele. Mas quando ele orou, Moisés orou a favor daquele povo de Israel, e Deus mudou a história daquele povo. E nós não estamos vendo aqui, gente, qualquer pessoa, não. Nós estamos vendo aqui personalidades que tiveram um encontro com Deus. Ana, naquele momento ali que ela orou, Eli pensou que ela estava bêbada. O marido dela falava, não, eu não sou melhor do que filho. Quer dizer, ele estava desanimando a esposa dele. Não ora não, fica comigo, eu sou melhor, eu vou preencher. Eu vou te dar um presente a mais. Ele fazia de tudo. Mas Ana orou. E Ana teve. E não foi qualquer filho, não. Ela teve o filho. Fruto de uma oração. O meu milagre, o seu milagre, ele vai vir através da oração. Elias ora e Deus manda fogo do céu. Cadê os Elias desse tempo, gente? Cadê os Elias desse tempo? O mesmo Deus de Elias lá atrás é o nosso Deus. Mas não existe os Elias que tem essa ousadia para orar e o fogo cair. Não existe os Elias hoje. Os Elias hoje estão dormindo. Então tem filho de viúva aí morrendo e sendo enterrado porque ninguém tem coragem de orar para ressuscitar. E o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e é o Deus de eternamente. O mesmo Deus que fez milagres é o mesmo Deus que pode fazer hoje. Jesus, orando e jejuando, ele venceu Satanás naquele deserto. Até ele orou. Então, vocês estão vendo que a oração não é para alguns? Oração não é para os pastores, oração não é só para os líderes. Oração é para a igreja. Se você puder, vem mais cedo. Dobra os seus joelhos, senta na cadeira e ora. Senhor, eu te entrego esse culto. Toma o altar. Começa a orar. Eu agradeço por estar aqui. Agradeço porque está pintando o altar. Agradeço. Começa. Unir. Nós unidos, nós somos mais fortes. Nós somos mais fortes. Paulo orando naquela prisão, as cadeias foram quebradas. E na oração, Paulo ainda percebeu que mesmo sendo abertas aquelas portas, ele não precisaria de fugir não, porque Deus tinha algo muito maior. Paulo estava sim com Deus, Paulo tinha intimidade, ele sabia que aquelas portas sendo abertas, não era para ele fugir não. É para que Deus pudesse tocar naquele carcereiro e a família daquele homem ser salva também. Olha o poder da oração. Quem é o Deus de Paulo? Quem é o Deus de Paulo? É o meu Deus, é o seu Deus. Hoje as mulheres estéreis, elas estão procurando uma fertilização, elas estão procurando um orfanato. Elas estão sendo distraídas para outro lugar. Qual está sendo, se você hoje fosse dar uma nota para a sua vida de oração, como está sendo? Minha fé está pequena, está abalada. Está abalada porque você não está buscando o Deus certo.
Porque quando nós buscamos o Deus certo, a gente sabe que as portas vão ser abertas. Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. E aí você começa a declarar a palavra. Oh, o Senhor me fala isso. Dentro da palavra fala isso. E as cadeias vão ser quebradas. E o impossível vai se tornar possível. Eu tenho que olhar para a situação e ver que Deus pode fazer algo em cima daquilo ali. Então, o seu momento de oração, ele não pode ser no início do culto e no final, quando está terminando, não. Um culto teria que ser somente para a gente adorar, para a gente só engrandecer o nome do Senhor. Porque a batalha, ela vai sendo vencida diariamente. Ela vai sendo vencida diariamente. Enquanto Jacó tomou a vida dele, ele foi vivendo daquela maneira. Mas no momento que ele resolveu se achegar a Deus em oração, a vida dele foi mudada. Então, o que move o coração de Deus é a nossa oração. Davi diz que o Senhor ouve a nossa súplica. Davi não era qualquer homem. Se a gente for olhar, ele errou bastante. Mas qual a diferença de Davi para outros que erraram? Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele se achegava, ele orava, ele buscava, ele se derramava. Para a gente se conectar, é necessário ter intimidade. Para a gente se conectar, é necessário conhecer esse Deus. Orar segundo a vontade de Deus é vitória. É vitória certa. Quando nós alinhamos as nossas falas com a vontade de Deus, é vitória. É vitória garantida. É vitória garantida, você pode dizer um amém? Então quer dizer que se você orar, se eu orar, a nossa vitória é garantida. Como 2 e 2 são 4. Mas eu tenho que orar segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Espero que Deus tenha falado com você. Nós precisamos desse Deus. Falar conosco, nos dar essa sacudida. Por quê? Porque nós vamos vivendo no automático. Nós vamos passando a viver no automático. E nós não podemos. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Quando eu vou viajar, a primeira coisa que eu coloco lá perto da mala é a minha Bíblia. Por quê? Porque eu não vou tirar férias de Deus. Eu vou ter o meu momento com Deus. Eu vou ter um tempo de descanso para o corpo. Mas o espiritual, eu preciso me alimentar. Eu preciso buscá-lo. Buscar em todo tempo. Aí sim, eu vou me regozijar, eu vou orar sem cessar e eu vou dar graças. Eu vou aprender a dar graças em tudo. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar. O louvor pode...
A palavra, quando ela vem nas nossas vidas, ela tem que achar lugar. Então, se você entrou aqui com a sua vida de oração mais ou menos, ou mais para menos, você tem que esvaziar. Você tem que se arrepender. A palavra, ela tem que nos levar ao arrependimento. Então, nós temos que arrepender. Senhor, olha, eu estou mais ou menos. Eu estou mais para menos. Ou eu estou quase chegando no ponto bom. Excelente. Mas ainda falta um pouquinho. Então, você vai se esvaziar. Senhor, eu não tenho me chegado diante do Senhor como Ana. Senhor, eu não tenho clamado como Moisés clamou pelo Israel, que é a minha casa. Então feche os seus olhos. Como que tem andado a sua vida de oração?